uma terceira influência que ele não reconhece explicitamente nesse prefácio, mas que, olhando a obra dele, é nítida essa influência, e os analistas, os comentaristas apontam essa influência, que é da sociologia da ciência. Da sociologia do conhecimento, que é o termo mais genérico, aplicado especificamente à ciência. E esse campo, dito assim de uma forma muito básica, muito elementar, é o seguinte: bom, a ideia é de que o conhecimento científico ele tem condicionantes, ou ele se dá em determinado contexto social, que esse contexto é importante para entender o conteúdo daquilo que está sendo dito num campo qualquer da ciência. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece em relação ao conhecimento científico, em relação à ciência, né? Então, como vai dizer bastante, nós temos uma comunidade científica. Essa comunidade se organiza na hora que se articula na ciência normal e passa da pré-ciência para a ciência normal, ela cria suas sociedades, ela encontra um espaço para aquela disciplina no currículo escolar, ela começa a lançar seus periódicos, seus journals, etc. Tudo isso está balizado por uma ideia de que existe uma certa hierarquia, dentro da comunidade científica, né? Então, não é uma democracia plena, vamos dizer assim, não é um assembleísmo, assim, uma coisa em que todo mundo participa da mesma forma, né? Existe uma certa estrutura hierárquica dentro de cada campo da ciência. Toda a prática dos cientistas é informada por essa hierarquia, né? Eu já estou falando aqui do como Thomas Kuhn absorve essa ideia da sociologia. Isso dito em termos mais técnicos, um termo que eles usam às vezes em ciência política é pecking order. Alguém sabe dizer o que é isso? A ideia é do galinheiro, a analogia com o galinheiro. Então, é ordem de bicadas, que é traduzido em português. Então, não sei se vocês sabiam, mas certamente, se tiveram oportunidade na infância, perceberam, um galinheiro é uma estrutura muito hierarquizada. Tem o galo que manda, tem a galinha, tem as favoritas, tem, enfim. Então, tem o que bica no mas não é bicado e coisas desse tipo. Então, essa ordem de bicadas também existe dentro da comunidade científica. Por exemplo, se você sair da faculdade e resolver que vai seguir carreira acadêmica, mais do que entender, você vai sentir na própria pele o que é isso. Tá? Então, de repente, tem alunos, os nossos alunos, eles costumam ser bastante ambiciosos, o que é ótimo. E, às vezes, tem alguns sempre que se julgam futuros ministros da Fazenda, né? Então, às vezes, eles chegam no mestrado, eles já estão querendo mandar, de impor a sua maneira de enxergar um determinado problema, de resolver um determinado problema, como sendo a maneira, etc. e tal. Muito rapidamente, eles são enquadrados, né? Então, os seus artigos não são aceitos, eles escrevem artigos, está tudo errado, não são aceitos. Mesmo que eles passem a integrar aquela comunidade, eles têm que se submeter àquelas regras, porque senão eles não vão progredir, eles podem ser expulsos, né? Então, é essa noção de uma comunidade hierarquizada que está ligada a essa ordem de bicadas. Tá? De comunidade que tem quem manda, quem obedece, regras que são definidas, qualquer coisa. Tá? Quer dizer, é ilusão pensar que numa sociedade intelectual, como é uma sociedade científica, todo mundo é igual, todas as ideias boas vão ser aceitas. Tá? Bom, então é isso daí. Aí, vamos dar uma definição provisória, por enquanto, do conceito de paradigma, para a gente ver esse caminho para a ciência normal. Então, Thomas Kuhn mostra que
o caminho que certos ramos da ciência trilharam em direção a essa situação que ele define como ciência normal. Vamos ver aqui uma definição provisória de paradigma. Então, o que são paradigmas? Vamos pôr no plural. São realizações científicas exemplares, universalmente reconhecidas, realizações científicas universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para a comunidade científica. Então, repetindo, realizações científicas universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para a comunidade científica. Tá? Essa é uma definição, depois a gente, quando entra no pós-fácil, então tem várias outras definições, a gente vai precisar um pouco melhor isso. A ideia do paradigma, o conceito é deliberadamente ambíguo, segundo Thomas Kuhn. Quando criticaram, uma discípula dele falou, olha, eu posso entender paradigma de 23, se não me engano, de jeitos diferentes. Paradigma pode ser isso, pode ser isso. Ele falou, mas todos, de alguma forma, se aplicam realmente o que você está dizendo. Porque paradigma é um conceito guarda-chuva, ele abriga uma série de significados. Tá? Então, por enquanto, a gente fica com essa definição aí. Bom, então, como é que se dá a passagem da pré-história para a história, né? Como é que esse contexto em que não há uma teoria hegemônica se transforma num contexto de ciência normal? Kuhn tem muito muito forte na obra de Kuhn a ideia de visão, né? Então, por exemplo, ele fala muito do foco, né? A palavra que hoje em dia todo mundo fala, inclusive inventando verbos que soam super mal, mas tudo bem, o que vai fazer são os tempos. Vai falar focar, precisa focar. Então, ele tem muita ideia que a grande virtude da ciência normal é que ela leva os indivíduos a focarem, os cientistas a restringirem sua visão para aqueles problemas que aquela comunidade definiu como problemas significativos e que devem ser solucionados não por quaisquer métodos, mas por métodos específicos. Tá? Então, vamos ver um pouquinho a questão da passagem da relação entre ciência, erro e superstição. Lembrem que eu discuti bastante, em relação a Popper, a questão da metafísica, né? Então, as crenças metafísicas estão presentes na ciência, e aí o Popper critica o Círculo de Viena, fala que eles queriam tirar a metafísica, mas a metafísica deu a volta, entrou pela porta dos fundos, na hora que eles admitem como verdadeira uma teoria que foi verificada, coisas desse tipo. E Popper diz, não precisa separar a metafísica. Bom, Thomas Kuhn vai dizer o seguinte, não só não precisa, não deve, como concordando que ela pode sugerir pistas interessantes para o desenvolvimento científico, como as crenças metafísicas, a metafísica faz parte da ciência, de qualquer forma. Quando a gente observa a história da ciência, a gente vê isso. Lê para a gente, à medida possível, essa citação aí. Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais. Esses mesmos historiadores confrontam-se com dificuldades crescentes para distinguir o componente científico das observações e crenças passadas daquilo que seus predecessores rotularam prontamente de erro e superstição. Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se de que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes não eram nem menos científicas, nem mais o produto da idiosincrasia do que as atualmente em voga. Se essas crenças obsoletas devem ser chamadas de mitos, então os mitos podem ser produzidos pelos mesmos tipos de métodos e mantidos pelas mesmas razões que hoje conduzem ao conhecimento científico. Tá. O que é importante aqui? O que ele está chamando a atenção nessa citação?
Por que eu escolhi esse trecho? O que ele fala de importante aqui? Na primeira parte, ele fala daquilo que você destacou, que a ciência não é uma afirmação. De fato, ela se constrói com uma teoria contrapondo-se à outra. Certo. E não é uma questão de invenção e descoberta individual, porque muitas vezes você fala assim, quem descobriu? O importante é quem são as figuras ilustres, quem descobriu? Bom, mas às vezes é uma equipe toda, o cara, por acaso, é chefe daquele laboratório, mas... Sim. E a última parte? Eu entendi que ele critica essa convicção dos cientistas, de que as ideias que eles têm sobre o mundo são verdadeiras. Por exemplo, os conceitos que eles tinham há 2000 anos, que hoje são considerados superstição ou mito, 2000 anos atrás não eram. Nada garante que o que hoje a gente tem como verdade pura, daqui 2000 anos não vai ser mito. Isso mesmo. Quer dizer, acho que é importante essa segunda parte. Quer dizer, do que você falou, está dando ênfase a essa segunda parte. Quem disse que aquilo que a gente hoje acha que é a verdade, insofismável, daqui a algum tempo, não precisa nem de 2000 anos, não vai dizer que besteira, como é que aqueles caras pensavam isso? Né? Que absurda, que concepção absurda. Aqui, essa frase, essa citação tem a ver com a questão dos contextos. Então, ele está... Lembra que eu falei para vocês, em relação a Popper, que Popper distinguia dois contextos. O contexto da descoberta, né, que valia para a psicologia do conhecimento, e o contexto da prova, ou da justificação, que era o contexto que interessava do ponto de vista do método que ele sugere. Então, essa citação diz respeito a isso. Lê para a gente. Além disso, muitas das minhas generalizações dizem respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas. Ainda assim, pelo menos algumas das minhas conclusões pertencem tradicionalmente à lógica ou à epistemologia. Pode até mesmo parecer que, no parágrafo anterior, eu tenha violado a muito influente distinção contemporânea entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Todavia, muitas das minhas tentativas de aplicá-las, à distinção, mesmo grosso modo, às situações reais nas quais o conhecimento é obtido, aceito e assimilado, fê-las parecer extraordinariamente problemáticas. O que ele está dizendo sobre essa distinção? Como é que ele está rebatendo essa distinção que o Popper faz? Que argumento ele está usando aí? Quando ele tenta aplicar essa distinção às situações reais, o que ele conclui? Que dá problema? Que dá problema, muito bem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a história da ciência não mostra essa distinção. Né? Quando a gente observa as práticas dos cientistas, e ele, com esse tipo de preocupação, com a sociologia ou a psicologia social dos cientistas, quando se observa a prática, como é que os cientistas agem, né? Não é isso que se vê, não tem essa distinção tão clara entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. As duas coisas os dois contextos estão misturados. Só antecipando o que Popper respondeu a esse tipo de crítica, tem mais no texto. Ele fala assim, olha, o cientista normal do Thomas Kuhn me dá pena. Alguma coisa desse tipo. Tá? Então, por aí. Bom, vamos ver uma outra citação importante. Aqui ele está falando da pré-história da ciência, ou da pré-ciência, né? Então, vamos ver aqui, lê para a gente. Excluindo áreas como a matemática e a astronomia, nas quais os primeiros paradigmas estáveis datam da pré-história, e também aquelas, como a bioquímica, que surgiu da divisão e combinação de especialidades já amadurecidas, as situações esboçadas acima são historicamente típicas. Sugiro que desacordos fundamentais de tipo similar caracterizaram, por exemplo, o estudo do movimento antes de Aristóteles e da estática antes de Arquimedes, o estudo do calor antes de Black, biologia, hereditariedade. Permanece em aberto a questão de que áreas da ciência social já adquiriram tais paradigmas. A história sugere que a estrada para um consenso estável na pesquisa é extraordinariamente árdua. Então, aqui ele está falando de em que momento as diferentes ciências passaram de pré-ciência para ciência. Quando se deu o surgimento do primeiro paradigma em determinados campos da ciência. Então, ele está falando, matemática, interessante que ele coloca, a matemática que é uma ciência formal. O Popper, por exemplo, não tem nada sobre a matemática. A matemática e a astronomia, os primeiros paradigmas estão desde a pré-história.
A bioquímica, que já surgiu da divisão e combinação de especialidades já amadurecidas, é uma criação do século XX, se não me engano. Você quer fazer uma pergunta? Ele fala que a descoberta sempre se dá num contexto social. E depois, ele diz que as ciências sociais não conseguem formular leis porque não conseguem formar um paradigma único que as leve para alguma direção. O que não entendo é que as ciências físicas, elas geralmente observam fenômenos e eles, geralmente, não dependem necessariamente de um contexto social. Já o objeto de estudo das ciências sociais é o contexto social, e ele é sempre mutante. Qual é o sentido de ele falar que eles deveriam ter um paradigma único se eles dependem de mudanças ao longo do tempo? Você fez uma pergunta que eu poderia ficar até o fim do curso respondendo essa pergunta, porque é super complexa a sua pergunta. Só queria fazer um reparo, está bem colocado, eu só queria fazer um reparo. Quando ele não fala que não, as ciências sociais não passaram ainda para o estágio de ciência, ele fala que não sabe, permanece em aberto a questão, tá? Então, tá bem, é uma crítica, né? Ai, que horror, tal, mas, enfim, não é uma afirmação tão peremptória assim. Agora, o que, sem dúvida, o contexto social influencia, por exemplo, a maneira como os pesquisadores encaram os fenômenos de natureza física. Tá? Então, por exemplo, antes da descoberta do Novo Mundo, não havia nenhuma concepção a respeito de outras formas de vida, de outra vida humana e não humana, que foram descobertas com o Novo Mundo. Né? Então, aquele contexto social influenciava, assim como influenciava a percepção dos astros, da astronomia, etc. e tal. Né? Agora, você dizer que o contexto social afeta, né, ela influencia, não quer dizer que você diga que a ciência que trata do contexto social seja formulada de forma paradigmática. Você pode ter pode ter uma grande discussão dentro da comunidade das ciências sociais, dos vários campos da ciência social, não se chega a um acordo. Né? Tem muito desacordo. E simplesmente a passagem para a ciência normal é a passagem que há o estabelecimento de um paradigma. Tem uma grande discussão, por exemplo, na economia. Né? Quais são os paradigmas da economia? Se houve revoluções científicas na economia. Essa discussão é extremamente interessante, mas não há um consenso nem a respeito disso. Tá? Então, a questão não é, na verdade, não é nem menosprezar. Você tem razão, nós estamos tratando de um objeto que é muito mutável no tempo. Né? Então, há uma dificuldade. Além disso, tem a questão da vontade humana, do livre-arbítrio, etc., que atrapalha a observação. Então, não é nem questão de menosprezar as ciências sociais, é dizer, talvez elas não tenham passado ainda por essa primeira fase de superação da pré-ciência. Agora, um outro assunto, que esse também é complicado, enfim, levaria muito tempo para discutir, que a gente pode voltar a discutir no curso, é o seguinte: será que só o objeto da ciência social é imutável? Né? Será que a noção de tempo não é importante para a física, por exemplo? Para a geologia, por exemplo? Tá bom, as pedras, elas envelhecem, o ritmo é muito diferente, mas de alguma forma tem os efeitos da passagem do tempo. A química tem o efeito da passagem do tempo. Na hora que você junta dois elementos, de repente você não consegue mais separá-los. Portanto, tem fenômenos de natureza irreversível. Voltando aqui. Aí a bioquímica surgiu mais recentemente, já a combinação de especialidades. Ele disse, da pré-ciência tinha estudo do movimento, antes, portanto, da mecânica, antes de Aristóteles, da estática, antes de Arquimedes, estudo do calor, blá. Eu pus biologia e hereditariedade, porque eu não ficava muito longa a citação, mas para dizer o seguinte: os estudos sobre hereditariedade na biologia são uma criação do século XX, né? Então, Mendel, etc. e tal. E, portanto, é a genética. A genética não surgiu antes, né? Surgiu no século XX. Eu acho que eu já mencionei para vocês que, na época do Stalin, lá na Rússia, na União Soviética, eles rejeitaram as conclusões do Mendel, porque diziam que o Mendel estava a serviço do capitalismo, qualquer coisa desse tipo. Então, eles não ensinavam isso para os alunos. Vocês imaginam que obscurantismo é esse tipo de coisa.
Mas mesmo aqui no Brasil, por exemplo, devo confessar que eu não aprendi genética no ginásio. E não aprendi e nunca mais vou aprender. Então, às vezes, o pessoal tem essas discussões, mas não sabe, não sei o que, XX, não sei. Realmente não sei por quê. Aí uma questão de tempo que a gente leva para absorver esses avanços da ciência, também não... Enfim, nos anos 50, 60, esses avanços da ciência não eram transmitidos aos estudantes das escolas brasileiras, pelo menos que eu saiba. Bom, então essa questão da pré-história da ciência. Isso que ele falou do desenvolvimento ideal é como se o Popper fizesse uma análise normativa de como a observação científica deve ser? Por aí você pode dizer assim, o método de Popper é prescritivo, assim deve ser. Não importa que o cientista normal do Kuhn não jogue dessa forma, não participe dessa forma do jogo da ciência. É assim que deve ser. E Kuhn fala assim, bom, a ciência deve ser julgada mais por suas intenções, o seu padrão é mais relacionado às suas intenções do que, de fato, aos seus resultados. Quando a gente observa os resultados, eles podem conter uma série de erros, superstições, equívocos, etc. Então. Bom, deixa eu falar para vocês, voltando para a ideia da Gestalt. Para dar um exemplo interessante, da questão da classificação dos seres, como ela era tratada na ciência, na tradição aristotélica e na tradição moderna. Tradição moderna, Descartes e Galileu. Daqui a pouco eu vou apagar isso. Então, na classificação aristotélica, como é que se classificavam os seres? A ontologia dessa tradição definia. Então, você tinha, de um lado, os seres celestes, que eram o que eles chamavam de esferas e possivelmente as almas, uma outra coisa. E seres terrestres. Então, aqui, nessas esferas, elas incluíam os planetas, e o Sol era um planeta. Um dos planetas, as luas também, os satélites eram planetas, etc. E tal. E os seres terrestres, tinha uma discussão grande sobre os elementos. Então, na pré-história dessa ciência, vamos dizer assim, havia a concepção de que o mundo era formado por entidades que eram os elementos. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Quais eram? Eram 4 elementos. Isso em várias tradições, assim, não só na tradição ocidental. Fogo, água, o que mais? Ar e terra. Vou pôr nessa ordem. Bom, e aí alguma variação em torno disso, mas mais fundamentalmente isso. O que eu acho curioso é que a cada um desses elementos se associava um número. 1, 2, 3, 4. E aí tinha as razões e tal para associar esses números. A soma desses números é 10. E, portanto, 10 era considerado um número mágico. Até hoje, é? Tirar 10. Ah, bom. Aí é magia mesmo, né? Bom, então, na hora que se passou para a tradição moderna, essa concepção mudou radicalmente. Primeiro, você não considerava mais a questão dos elementos, e depois os seres celestes, os astros, né?
passaram a ter uma nova classificação. Então, é aquela coisa, os mesmos elementos vistos de forma diferente. Então, superou-se a concepção geocêntrica, o Sol foi incluído como uma estrela, foi criada a denominação para os satélites, a Lua era um satélite, etc. e tal. Então, aquele mesmo conjunto passou a ser entendido de uma forma diferente. Com isso, exemplifica essa revolução, essa mudança de perspectiva que caracteriza a passagem da pré-ciência para a ciência, ou mesmo a mudança de um paradigma para outro. Então, estabelece-se um paradigma, né? Uma forma de definir também paradigma, que o Thomas Kuhn usa, então, paradigma é um padrão, é um conjunto de padrões, né? E aí ele lembra uma coisa que a gente conhece e outra que a gente não conhece. Primeiro, a conjugação verbal. Então, amo, amas, amamos, amam, etc. e tal. Dependendo do sufixo, cada forma desse verbo, do sufixo, enfim, amarei, parará, tem uma certa conotação, né? Então, a gente entender essa estrutura é a gente prestar atenção, conseguir organizar esses sufixos de uma maneira que nos permita conjugar vários verbos regulares, né? E outra coisa que é um padrão é aquilo que se chama de declinação. Vamos falar um pouquinho de latim. Da mesma forma do que nas conjugações verbais, o sufixo da palavra é que define o lugar que ela ocupa numa frase, por exemplo. Então, se eu falo rosa, eu posso estar falando da rosa como sujeito. A rosa é bonita. Se eu falo rosé, rosaé, que se pronuncia rosé, eu estou falando da rosa. Se eu falo rosa, é objeto direto. Eu ofereço uma rosa, aí seria rosa. Então, no latim, você elimina-se, como no alemão, eliminam-se várias palavras de ligação, né, na medida em que se usa o prefixo para designar, o sufixo para designar o que aquele termo ali representa na sentença, tá? Então, uma declinação é uma espécie de paradigma nesse sentido. Ela nos ensina como usar aquele termo num determinado contexto, tá? E a gente, na hora de que a gente vai querer fazer parte daquela comunidade, a gente tem que aprender as declinações daquela comunidade. Essas declinações incluem, por exemplo, quais são os instrumentos usados para observar os fenômenos, né? Então, eu vou usar um astrolábio, eu tenho que usar um telescópio, eu tenho que solicitar verba para construir um telescópio Hubble, coisas desse tipo.